Hello guys, welcome. Sejam bem-vindos à nossa aula 23, Numbers. Nós já estudamos os numbers numa aula sobre o verb to be, tá? Onde a gente aplicava os numbers ao verbo to be para expressar como nós dizemos a nossa idade em inglês. Lá no comecinho, nas primeiras aulas. Então, se você buscar por numbers lá, você vai encontrar nessa aula, verbo to be, identificando pessoas com o verbo to be, as idades, tá? Nessa aula, simplesmente você vai fazer exercícios, exercises com o seu livro didático, para reforçar os numbers, tá bom? Vamos fazer um share screen, compartilhamento de tela aqui. Primeiro, eu quero acompanhar com vocês as instruções que vocês veem no Google Classroom. Então, vamos lá. Aula 23, Numbers, ele vai de 1, esse exercise do nosso textbook vai de 1 até 20, tá? Livro didático, Become, página 15, exercício 1, exercise 1. Aí tá lá, escreva os números em inglês abaixo das figuras que os representam. Faça no caderno, não escreva no livro, tá? Se você possui o CD do livro, pode escutar os números em inglês. Exercise 2. Leia as palavras e escreva os números em inglês que elas representam. Tem lá os números escritos por extenso, você vai colocar em inglês. Tem lá os números em forma de numerais, você vai colocar os números escritos por extenso em inglês. Respostas sempre no caderno. Se necessário, use a nossa aula 3. Pronto, está identificado qual que é o número da aula onde você já aprendeu os numbers, para revisar os números em inglês, ok? Stop share. Agora vamos fazer um share screen da página do livro que você vai visualizar. É essa aqui, ok? Bom, então vamos lá. Se você quiser usar o CD, você pode usar, porque toda vez que aparece o símbolo de fone de ouvido é porque é possível usar o CD para fazer o exercício. Então vamos lá, exercise 1. Look at the numbers below. Ó, perceba que esse exercício já está em inglês, o enunciado está em inglês. Nossa, mas como que eles esperam que a gente entenda o enunciado, a instrução em inglês? Porque a maioria destes comandos já foi ensinada em alguma aula anterior, tá? Ou nas atividades diárias, ou no linguagem de sala de aula, ou é um comando cuja palavra é bem parecida com o português, tá? As palavras, dá para você mais ou menos tirar a sua conclusão do que é para fazer, tá bom? Como sempre eu digo, tradutor em último caso, tá bom? Vocês já aprenderam que look é veja, né? Ver, enxergar. Então, look at the numbers below. Ah, eu não sei o que é below. Below significa abaixo, mas você não perceba que você não saber o que é below não tira a sua compreensão. Look at the numbers, que é para você olhar os numerais aqui, tá? Can you say them in English? Tá bom, aqui já fica um pouco mais complicado para entender, mas você percebe pelo look at the numbers below, você tem numerais aqui, e você tem que fazer o quê? Pela lógica, a gente imagina que embaixo desses cartõezinhos aqui, nessa parte branca, você teria que escrever por extenso o número a que a imagem se refere, tá? Olhando para o exercício também, você tem uma dica visual do que é para ser feito. Então, eu quero que vocês se acostumem a isso, a entender as palavras do enunciado e, mesmo assim, pegar as dicas visuais, olhar o exercício e se perguntar o que será que é para fazer, antes de se desesperar e correr para o tradutor ou pedir para o professor traduzir. Deixar isso para último caso. Bom, então vamos lá. Can you say them in English? Você pode dizê-los em inglês? Listen and check your work. Ouça e cheque o seu trabalho, confira o seu trabalho, né? Você também pode usar o CD para se autocorrigir, para fazer uma correção sozinho, né? Então, você faz o exercício e você pode escutar o CD para corrigir, simplesmente. E aí, você também pode escutar o CD para treinar, para repetir, para praticar. Tem várias ideias aí, tá? Vamos fazer esse primeiro cartãozinho? Ele está fazendo assim, ele está mostrando o número 1.
Então, aqui embaixo, teoricamente, você escreveria o número 1 em inglês, one. Só que, lembrando que essa escrita do number one, você vai pegar lá na aula 3. Só que como você não pode escrever no livro, lembra que não pode escrever no livro? Qual que é a minha dica aqui? Ou você pode escrever o numeral, então você pega no seu caderno e escreve o número 1, né, o numeral, o símbolo, e ao lado você coloca a palavra por extenso, one, tá? A mesma coisa aqui, está representando o number 2, número 2. Então, no seu caderno, você não precisa desenhar uma moeda. Você pode apenas escrever o símbolo, numeral 2, e ao lado você escreve 2, tá? E assim por diante, tá bom? Lembre-se, não escreva no livro, tá bom? Aí aqui, o exercise 2, exercício 2. Read the words, read, já é para você conhecer essa palavra. Read quer dizer ler. Read the words and write. Write também é para você já conhecer. Write é escreva. Se por acaso você não lembra dessas palavras, volta lá na aula da linguagem de sala de aula para rever os enunciados, as instruções de sala de aula em inglês, tá? Tem que aprender, tem que lembrar. Read the words and write the numbers in your notebook. Leia as palavras e escreva os números no seu caderno. Lembrando que notebook, você também já aprendeu naquela aula de materiais escolares que notebook é caderno. Então, você já tem uma ideia do que é para fazer aqui. Read, leia. Write, escreva os números. Write the numbers. In your notebook, no caderno. Então, você percebe que esse enunciado dá para entender, tá bom? Como você pode ver aqui, eu borrei as respostas com essas bolinhas azuis, né? Porque o meu livro é o livro do professor, vem com as respostas, mas eu deixei a da letra A para fazer como exemplo, tá bom? Esse exercise aqui é o oposto. Então, ele tem a palavra escrita por extenso e você tem que colocar o símbolo, o numeral. Perceba que está escrito 5, está escrito a palavra por extenso. E aí, ao lado, que seria a sua resposta, tem o numeral, o desenho, o símbolo. Então, perceba que esse aqui, ele tem o símbolo e pede para você escrever a palavra por extenso. E esse aqui, ele tem a palavra por extenso e pede para você escrever, colocar ao lado o símbolo, tá bom? São os mesmos numbers, né, de 1 a 20, from 1 to 20, mas são exercícios feitos de formas opostas para você praticar bastante, ok? Stop share. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, bons exercícios. Bye bye, see you next class.